Sensacional. Vamos para outra? Vamos para outra. Vamos mostrar aquela ali, a que você falou que é mais barulhenta? Vamos lá. Essa aqui, até pedir a ajuda aqui do João Paulo. O João Paulo além de ser especialista na 3D, também é especialista em Lean Manufacturing. Já ganhou, inclusive, um monte de prêmio aí. Aqui a gente tem, acho que é o equipamento mais simples que a gente tem aqui, né, João? É o equipamento mais simplesinho que a gente tem. Inclusive, ele é quase que mais mecânico que elétrico. Agora que a gente pôr para funcionar, vocês vão poder ver. Para quem é da área aí, né, e está assistindo, ou vai assistir daqui a pouco, a gente tem aqui uma fonte e um PLC, basicamente. Não tem muita coisa aqui dentro, não. Painel super simples, liga. Aqui um botãozinho, né, para inicializar o processo. Aqui eu escolho se eu vou controlar manual, automático e emergência. Acabou. Mais simples que isso não tem. 2 sensores, um sensor aqui, um sensor lá embaixo, que detecta a caixa que está na posição de pegar. E aqui que ela já passou, ou seja, é o início e fim de processo. Dois sensores, um para o início e um para o fim. Aqui que a gente quer mostrar os princípios do Lean Manufacturing, né, que é daquela que a gente quer deixar o processo mais enxuto possível, né? Vou até deixar o João Paulo falar sobre isso, que vai dar alguns exemplos práticos, né, que ele já trabalhou bem com isso aí. Antes, eu acho que vale a pena pôr para funcionar uma vez, o pessoal entender e depois a gente contextualizar. Acho que com a explicação depois dele vai entender melhor a aplicação disso aqui. Bacana. Muito bem, aqui, Kildra, se a gente for ver o processo circular, a gente não entende muito bem, não. Eu não estou entendendo, é uma caixa subindo e uma caixa descendo, mas é por quê? Porque a gente criou um processo infinito, né? Que é como é para o aluno, né, trabalhar, a gente quis criar um ciclo. Mas o que é esse processo? É como se aqui, ó, eu estivesse fazendo, descarregando, a mesma coisa, né? Chegou o caminhão, o braço pegou e colocou aqui para ir para a fábrica, beleza? Então, com esse movimento, aqui que entra a parte de enxugar o processo, ó. Eu tenho um motor elétrico aqui, ó, um servomotor. É um motor que controla, eu consigo controlar o tanto que ele desloca. Por exemplo, se eu quiser que ele desloque só 1 milímetro, ele desloca. Eu consigo controlar a posição dele. Na cabeça de qualquer pessoa, o que eu ia precisar? Eu ia precisar desse servo vindo para cá, um outro braço que abaixasse, que pegasse, que colocasse aqui. Então eu ia precisar de várias automações aqui. Nós fizemos isso tudo com um único movimento, né? Nós trabalhamos com roldanas. Aqui a gente fez com linha, mas dependendo do peso, pode ser com cabo de aço. Então qual que é a mágica do processo? Com esse movimento para cá, eu já ergo a caixa. Então, através de um processo aqui com roldana, com um único deslocamento do meu braço, eu já ergo essa caixa. Então, eu já ganhei um movimento, eu já eliminei uma parte elétrica na minha indústria, um investimento a mais. Beleza. Peguei a caixa, com o movimento de volta, eu abaixo a caixa. Quando eu abaixo ela bate aqui na trava. Quando ela bate aqui na trava, o que ela faz? Ela libera a caixa de trás. Então, quando ele sobe, ele solta a trava, deixa uma caixa descer, e quando ela abaixa, ele trava a próxima. Então, sempre vai chegar uma de cada vez. Isso é tudo feito com um único movimento aqui. E o resto do deslocamento é todo por gravidade. Então, eu não preciso ter esteira, eu não preciso ter máquinas elétricas aqui, eu não preciso ter programação. Eu tentei usar o máximo de gravidade. Então, ele desce aqui por gravidade, cai aqui nesse alojamento. Daqui eu quero mandar lá para o meu estoque. Então, ele vai descer por gravidade também. E quando chegar ali embaixo, ó, o que eu penso? Eu vou ter que ter alguma coisa para retirar isso desse alojamento. Não precisa. Eu faço um batente, porque quando ele bater, ele já inclina. Não, é interessante demais. Então, a própria gravidade já vai fazer esse movimento, inclinar, alimentar a outra esteira aqui para mim, que vai vir por gravidade também. Então, é como se chegasse mercadoria toda por gravidade e saísse para mim, lá para o meu estoque, todo por gravidade também, com um único movimento elétrico, né? O outro movimento então, que eu tenho assim, é o de pegar a garra. O foco aqui é otimizar o processo, Otimizar o processo. diminuir custo, né?
e simplificar o investimento. Isso. Né? Eu gosto Agora, de... na verdade, eu até vi uma frase esses dias interessante falando do engenheiro experiente. Não sei se foi você que falou. Quando ele é experiente, ele faz uma coisa complicada mais simples. Uhum. Né? E quando ele não tem muita experiência, faz uma coisa complicada complicada. Uma tarefa simples, ele complica ela demais para ser resolvida. Quando tem experiência, ele consegue simplificar o processo muito, né? É uma aquela coisa complexa. história, todo mundo que está nessa área de automação aí já deve ter ouvido falar, que é a da caixinha de creme dental vazia. A empresa estava fechando caixinha de creme dental vazia, o creme dental não caía lá dentro, a máquina fechava e mandava para o cliente uma caixinha vazia. E isso dá processo para a indústria. Então chamaram os engenheiros para resolver, e os engenheiros queriam pesar a esteira para ver se o creme dental estava pesado ou não, se a caixinha estava pesada ou não. Se não tivesse um braço robótico, ia tirar ela. Aí o experiente falou assim, não, eu consigo resolver isso de uma forma muito mais simples. Como? Vou colocar um ventilador aqui do lado da esteira. Né? A caixinha que estiver vazia, o ventilador sopra ela. Simples demais. Simples demais. Então, às vezes, o que é o Lean, né? A gente quer pegar um processo e tornar ele mais enxuto. Até o deslocamento que o profissional faz da prateleira para a máquina já é um ganho, né? No final do dia, ele vai produzir menos porque vai estar mais cansado. Então, ou seja, até trazer as coisas para mais perto da máquina já é um ganho. E depois de todo esse processo, a gente ainda tem o Kaizen, né? Que é o quê? Voltar tudo e melhorar de novo, né? Se você acha que o seu processo está 100% funcional e que não tem nada mais para mexer, então acho que é a hora de você sentar e falar assim, peraí que eu acho que eu vou ter que estudar mais um tiquinho. Porque eu acredito que tudo tem jeito de melhorar. E o interessante é que é o seguinte, imagina que você acabou de fazer, ficou perfeito, né? Aí você para pensar, você descobriu uma forma melhor ainda. Exatamente. Só que você tem que começar tudo do zero. Exatamente. Aí você tem que avaliar, né? Às vezes, você começar do zero, você vai ficar muito mais economicamente eficaz, né? E tem muitos empresários que às vezes ficam pegados. Não, mas eu já gastei tanto tempo com aquilo, deixa aquilo daquele jeito mesmo. E fica ineficiente, né? Às vezes gasta mais matéria-prima, mais energia, né? Ou então, toda vez que ele repete aquele processo, ele pensa, nossa, isso devia ter feito assim, e trabalha contrariado o tempo inteiro por não querer desmontar. Né? Mas o Kaizen é isso, é voltar e refazer e melhorar o tempo inteiro. É claro, né, que há processo e processo. Por exemplo, numa área insalubre, uma área que eu não quero que o profissional entre lá, eu vou preferir optar por uma automação. Alguma coisa que vá tirar o meu processo dali e fazer sem a necessidade de ter um profissional. Às vezes, essa tecnologia não dá para ser aplicada, mas a gente gosta de ter os dois para criar essa visão no aluno. Porque às vezes o aluno fica pensando em coisa muito tecnológica, vamos fazer, igual você deu exemplo, uma tarefa simples, ele quer colocar muitas tecnologias. Às vezes eu consigo fazer de forma simples. E fazer de forma simples não quer dizer que não tenha tecnologia. Né? Eu posso ter tecnologia de forma simples um processo. Por mais que seja esse conceito de inovação, né? Muitas vezes o pessoal associa muita inovação com o processo tecnológico, com investimento, né, em muita tecnologia. Mas às vezes, igual você falou do ventilador aí, é uma inovação. Ele inovou o processo ali de uma forma simples, né? Sim. E agora, com a 4.0, eu posso fazer mecanicamente uma máquina simples, colocar um IoT, que é o que o Mike vai explicar para a gente daqui a pouco, e monitorar o processo todo, ou seja, pegar um processo simples, integrar ele na rede e ver quantas caixas que teve, quantos refus que teve, quanto tempo que a máquina trabalhou, quanto tempo que a máquina parou. Eu consigo fazer isso tudo. Então, até de um processo simples igual esse, eu consigo monitorar. Aí você passa a ter uma gestão do que produziu. Exatamente. De quantas vezes essa caixa passou aqui, quantas vezes ela travou, se travou. Exato, né? E tomada de decisão. E até quanta energia gastou também deve dar para saber. Exatamente. Por exemplo, aquela mercadoria, quando chega, atrasa o meu processo tantos minutos. Então, quando eu vou colocar essa mercadoria para chegar, por exemplo, no final da tarde, que ela pode chegar a esse horário, não vai atrasar o processo, eu já produzi tudo que eu tinha para produzir de manhã. Então, dá para você até agendar o horário que você recebe mercadoria se o seu processo estiver integrado. Uma pergunta que a gente sempre recebe aqui. Repete um pouquinho, só para... Uma pergunta que a gente sempre recebe aqui, eu até aproveitar e falar sobre esse negócio de a diferença de inovação e invenção. O pessoal fala aqui, por que você não pôs aqui um braço robótico? E pega, né, com o braço aqui, né, o braço com a garrinha, igual a gente vai ver ali na outra. Daqui a pouco vocês vão ver isso aí, pessoal, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Porque é aquilo que eu falo, foi o que vocês estavam discutindo. Tem para todo o bolso. E às vezes eu não preciso comprar um canhão para matar uma formiga.
Aqui eu tenho algo que custa um quarto do valor, talvez, um terço de um braço robótico, para pegar esse peso. Para que eu vou colocar um braço robótico se isso aqui já me atende? Né? A manutenção mais simples, é um equipamento mais barato. Tá fazendo a mesma função? Não tem necessidade. Estou falando essa questão de invenção e inovação. Steve Jobs, por exemplo, ele não inventou o celular, não inventou o smartphone, mas ele inovou totalmente a maneira, né, no que ele propôs fazer. Então, a gente tomar um pouco de cuidado com isso, porque tem muita gente que realmente chega, igual esse exemplo da caixinha aí, realmente é muito bom, porque não é para mim fazer algo totalmente inovador. Não, eu preciso resolver. Tem empresa aqui que só chega e quer, não, eu quero resolver o problema, eu só quero que funcione. Tá dando gargalo, tá dando problema, dor de cabeça, tem gente machucando. Enfim, várias coisas que chegam pra gente. E você não precisa, às vezes, gastar muito dinheiro. Às vezes, você não precisa gastar nada. Tá dentro da sua empresa, às vezes, a solução. Você não precisa nem de investimento, não. Às vezes é um layout que você muda, né? O Lean Manufacturing trabalha muito isso. É um layout que você vai mudar que já resolve o problema. Só que, às vezes, precisa ir alguém de fora, né? Pode ser até um concorrente seu, né? Que a gente não chama, assim, chama de parceiro, né? Vamos dizer assim. Que vai chegar lá e vai assim, nossa, por que você não faz isso? Já muda totalmente o perfil do trabalho que está sendo feito ali. Eu estou pensando uma coisa que eu vejo acontecer muito com os empresários, é porque eu acredito que vocês têm uma visão do todo, né? Do processo do início até o fim. Aí o empresário chega para você e vem com uma ideia e está relatando um problema, mas talvez você já viu 3, do início, meio e fim, né? Aí, não, mas eu quero mexer só aqui. Aí você faz um negócio perfeito aqui, né? Aí a produção, né, uma linha de produção, ela vai disparar no início, mas vai agarrar de novo lá na frente. Só que lá naquela hora talvez ele não estava capacitado, assim, não tinha percepção que isso aqui ia gerar um gargalo lá na frente, que vocês talvez já tinham mapeado isso lá na frente. Aí vamos para etapa, né? Coloca isso aqui, na hora que vê que o gargalo agora passou para a fase 3 ou 4 lá, aí vai lá e implementa outra parte. E aí o que eu acho legal, né? Não sei se isso é real para aplicação, porque como aqui vocês gastaram um terço talvez do investimento de outro, você tem como investir esses 2 terços em outras duas partes. Aí, assim, você consegue fazer uma indústria ficar mais fluida, né? Com tecnologia, menos tecnologia, vamos dizer assim, mas funcional, né? Sob medida, né? E com ganho de processo, né? Você ganha no processo. Produtividade. É isso aí. Isso aí. Bora para outra lei?